Bom dia, galera! Como vai? Mais uma aula nossa aí online. Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando. E eu acredito que o mais breve possível nós estaremos juntos aqui no Instituto, né? Galera, o tema da nossa aula hoje é a área das figuras geométricas planas, né? A gente vai ver algumas coisas que a gente viu durante outras aulas também. A gente vai pegar conceitos que a gente viu antes que vão ajudar hoje na nossa aula, tá? Então a primeira figura aí, primeiro vamos definir o que é uma área, tá? Uma área de uma figura é como se a gente tivesse quadradinhos pequenininhos de lado 1, onde a unidade de cada lado desse quadradinho seria 1. Então a gente vai preenchendo uma figura com esses quadradinhos, né? E a gente vai contando quantos quadradinhos cabem nessa figura e a gente tem uma noção de área, tá? O triângulo, se a gente preencher o triângulo com vários quadradinhos, logo o triângulo vai sair, os quadradinhos vão sair cortados, né? Vão sair fatiados. Mas como fatia de um lado e fatia do outro, a união dessas fatias acaba se tornando um quadradinho também unitário, tá? Então a primeira ideia que a gente tem de área é essa, é a gente preencher uma figura com vários quadradinhos de lado 1. Então a primeira figura geométrica que a gente vai ver aí, ó, é o triângulo, tá? A gente tem a primeira fórmula de área do triângulo, aquela aí, ó, que precisa estar no sangue, que vocês aprendem lá no ensino fundamental. Base vezes altura dividido por 2. Essa daí todo mundo tem que saber, não tem para onde correr. A gente também tem a área do triângulo equilátero, que o cálculo dela é diferente. Que a gente utiliza lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2. Agora foca aqui, ó. Essa aqui, ó, eu vou chamar de fórmula Enem, tá? Essa fórmula aqui vai te ajudar muito mais que as outras, porque no Enem ele não vai te dar um triângulo tão simples assim. Apesar das questões serem fáceis, ele quer de você o conhecimento. Então, ó, essa fórmula aqui, você derivando ela, você encontra todas as outras, ok? Então, olha aqui. Essa fórmula aqui, ó, a gente tem um triângulo, a gente tem um lado A, B e C, e a gente tem um ângulo de destaque, que eu chamei aqui de ângulo alfa. Para a gente encontrar a área de qualquer triângulo, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. A área vai ser o lado B. Quem vai ser o lado B? Vai ser um lado, ó, que está ajudando a formar esse ângulo de destaque. Vezes o C, também, ó, que está ajudando a formar esse ângulo de destaque. Tá ok? Vezes o seno desse ângulo de destaque, dividido por 2. Outro detalhe dessa formulazinha aí, ó, essa fórmula vai ser legal para a gente se a gente saber o valor do seno, né? Lembra aí que a gente tem alguns ângulos notáveis, que a gente precisa saber o valor do seno, do cosseno e da tangente. Então essa fórmula vai nos auxiliar quando a gente tiver um ângulo que é notável. Outra coisa aí, ó, é o triângulo pitagórico. Olha aí, ó, presta atenção nessa dica aí que ela é importante. Então, ó, a gente tem aqui um triângulo pitagórico, um triângulo de Pitágoras, né? Que a gente consegue utilizar aquela equaçãozinha de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Então, esse é um triângulo pitagórico. E a gente encontra triângulos pitagóricos com medidas diferentes. Como? Quando a gente tem uma multiplicação igual dos lados. A gente tem um múltiplo comum de todos os lados. Por exemplo, esse triângulo pitagórico aqui, ó, é 3, 4, 5. Quem seria a minha hipotenusa? A minha hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo. Então a hipotenusa aqui, ó, é quem está de frente para o lado maior, que é o 5. E a gente consegue encontrar variações desse triângulo. Aqui, ó, se eu multiplicar 3 por 2, eu vou ter 6. Se eu multiplicar 4 por 2, eu vou ter 8. Se eu multiplicar 5 por 2, eu vou ter 10. Então, ó, reparem que esse triângulo ele tem um múltiplo comum por todos os lados. E se eu simplificar todos esses lados, eu vou ter um triângulo pitagórico, que é o 3, 4 e 5. Então, esse aqui eu também considero um triângulo de Pitágoras, onde a hipotenusa é o maior lado, está de frente para o meu ângulo reto. Tranquilo? Então, ó,
Muito importante você lembrar disso aqui, ó. Triângulo pitagórico. Tá, galera? Então, não esqueça aí. A gente tem a fórmula da área do triângulo equilátero, a área quando a gente tem um ângulo de destaque e a gente tem o nosso triângulo pitagórico. Agora eu escrevi aqui, ó, duas formulazinhas que nós vimos nas nossas últimas aulas, né? Que é o circunscrito, o triângulo circunscrito, e o inscrito, né? Quando a circunferência está circunscrita, ela está fora do triângulo, e quando ela está inscrita, ela está dentro do triângulo. Primeira formulazinha aqui, ó, área, a gente vai utilizar esse mesmo triângulo aqui, ó. Vai ser o A vezes B vezes C, dividido por 4R. Esse R aqui, ó, ele representa o raio da circunferência. Ok? E a gente tem aqui, ó, um triângulo e uma circunferência inscrita dentro desse triângulo. E a gente utiliza essa seguinte fórmula aqui para a gente encontrar a área desse triângulo. A área vai ser o raio vezes o P. Esse P representa o semiperímetro. Opa! O que é semiperímetro? A gente sabe que o perímetro é a soma de todos os lados, não é? O semiperímetro é a metade da soma de todos os lados. Então você vai somar todos os lados e vai dividir por 2. Esse vai ser o nosso semiperímetro. Tranquilo aí, galera? Então, a partir desses conceitos iniciais aí de triângulos, a gente vai para uma questão do Enem de 2010, tá? Eu vou ler ela aqui e vou colher as informações, depois vocês dão uma pesquisada nessa questão que infelizmente não tem na nossa apostila, tá ok? E a gente começa aí as resoluções dos exercícios. Então, ó. Então, galera, vou pegar aqui, a questão diz assim: uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar uma grande quantidade, uma peça com formato de prisma reto com base triangular, cujas dimensões de base são 6. Então, ó, é um prisma com base triangular, que é um prisma, tá, galera? Só botei a parte de cima do prisma, que é o que importa pra gente. E esse prisma tem uma base triangular, tá? Que as medidas são 6, 8 e 10 centímetros. Tal que a peça deve ser vazada, olha aqui, ó. Ela deve ser perfurada nessa medida aqui, ó. Coloquei aqui a peça sendo vazada. Tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro circular. Então a gente sabe que o cilindro ele tem base o quê? Uma circunferência, um círculo, né? A base de um cilindro é um círculo. Então tá aqui. De forma que o cilindro circular reto seja tangente às faces laterais, como mostra a figura. Então ele está sendo tangente. Então cada face lateral aqui, ó, está encostando em um ponto da base do cilindro, da circunferência aqui, que é a base do cilindro. Aí ele pergunta aí, qual é o raio da perfuração dessa peça? Então ele quer saber aqui, ó, o raio de perfuração dessa peça. Então ele quer saber aqui o raio dessa peça. Tranquilo até aí? Então olha só, primeira coisa aqui, a gente vai separar essas duas figuras. Eu tenho um triângulo e aqui eu tenho uma circunferência, que ele quer saber o raio dessa circunferência, tá? Quais são os lados do triângulo? A gente tem 6, 8 e 10. Se a gente simplificar aqui, ó, tem múltiplos comuns nesses lados? Tem, todos eles são múltiplos de 2. Então se eu dividir esses lados aqui, ó, vou dividir por 2, por 2, por 2. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter 3, vou ter um triângulo 3, 4 e 5. Olha aí, ó. Nosso triângulo o quê? Pitagórico.
Se é um triângulo pitagórico, a hipotenusa quem é? O maior lado. Então esse aqui vai ser a hipotenusa. Escrevendo o triângulo pitagórico aqui, ó, de uma forma diferente. Hipotenusa é o maior lado. Aqui vai ser 10, aqui vai ser 8 e aqui vai ser 6. Só escrevi ele de uma forma, desenhei ele de uma forma diferente. Qual é a área do triângulo que a gente calcula? Não é base vezes altura? Então, olha aqui, ó. No triângulo pitagórico, a altura vai ser aqui, ó, um cateto. E a base vai ser o outro cateto. Então, a gente calcula a área desse triângulo aqui, ó, como base vezes altura dividido por 2. Quem vão ser as minhas bases? Aqui, ó. 6 vezes 8 dividido por 2. Tranquilo aí, galera? Então, ó, 6 vezes 8, 48. Dividido por 2, 24. Então, eu tenho aqui, ó, a área desse triângulo. Então, a área do meu triângulo é igual a 24 centímetros. Até aí tranquilo, né? Só que ele quer saber o quê? O raio da circunferência. Não é uma circunferência inscrita dentro do triângulo? A gente vai utilizar a seguinte fórmula. Essa aqui, ó. Para a gente encontrar o raio. A gente sabe a área do triângulo, a gente sabe o semiperímetro, que a gente soma todos os lados e divide por 2. Vamos ver qual é que vai dar o semiperímetro. Vamos calcular aqui. Então, a gente tem aqui, ó, 6 mais 8, a gente tem 14. 14 mais 10, 24. Então, o perímetro é 24. Se é o semiperímetro, é metade. Metade de 24, 12. Tem tranquilo, né? Então, aí, ó, eu tenho o semiperímetro e tenho a área. Ficou fácil de eu encontrar o raio, só usando a formulazinha da circunferência inscrita. Então, vai ficar assim, ó. Quanto vale a área que eu achei? 24. Quanto vale o raio? Quero descobrir. Quanto vale o semiperímetro? Eu achei aqui, ó, 12. O que está multiplicando de um lado passa para o outro, o que, galera? Dividindo. Então, a gente vai ter 24 dividido por 12 igual ao raio. 24 dividido por 12, 2. Então, o raio aqui, ó, vai ser 2. Então, a opção correta nessa questão aí, ó, do Enem 2010, vai ser a opção B. Então, vai ser a opção B. Tranquilo, né, galera? Então, vamos dar continuidade. Agora, antes da gente dar continuidade aí, a gente vai ver a área de outras figuras geométricas planas, tá ok? A gente vai ver dos quadriláteros agora. Ó, só um minutinho só enquanto eu jogo as fórmulas aqui. Ó, apaguei a resolução aqui, mas o vídeo vai ficar aí, galera. Depois você volta lá no vídeo e dá uma olhada nessa resolução de novo. Então, ó, o primeiro quadrilátero que a gente tem aí, ó, vai ser o nosso quadrado. O quadrado ele tem todos os lados iguais. Então, a fórmula da área do quadrilátero vai ser lado vezes lado, ou lado ao quadrado, né? Então, ó, segundo o quadrilátero que a gente tem aí, ó, é o nosso retângulo, tá? O retângulo, ele vai ter a mesma área de uma outra figura que a gente chama de paralelogramo, tá? Qual é a área dessas duas figuras? A área vai ser base vezes altura, tá? Então, tanto do retângulo quanto do paralelogramo, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui, ó, base vezes altura. A gente tem mais uma figurinha aí, ó,
legal não, deixa eu consertar aqui. Então essa figurinha aí a gente chama ela de losango. Como que a gente encontra a área do losango? Ainda não ficou legal, né? Mas ó, é uma pipa, né? Lembra da pipa aí? Então a área vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E a gente tem o trapézio. Opa! A gente tem o trapézio. Como que é a área do nosso trapézio? A área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então essa aí é a área dos nossos quadriláteros aí. A partir disso, a gente vai resolver uma questão aí do Enem 2016, tá? Essa questão eu também não achei na apostila de vocês, tá? Enem 2016. Ela é o número 143 da prova azul. Então, Enem 2016, prova azul, número 143. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ler a questão para vocês, a gente vai tirar os dados da questão e aí a gente resolve, tá ok? Só um minutinho aqui para mim achar ela aqui. Então, olha só. A questão diz assim, ó. Opa, perdi ela aqui. A questão diz assim. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, para cada um dos seus filhos. Um dos terrenos visitados já está demarcado, embora não tenha um formato convencional. Ele mostra aí a figura, né? Então ele mostra 2 terrenos aí na figura. Esse aqui que tem um formato convencional, ele diz que esse lado aqui é x mais 7, esse aqui é x, e o outro que não tem um formato convencional. Ele é dessa forma. Aqui a medida é 15 metros. Aqui também é 15 metros. Aqui eu tenho 21 metros. E aqui eu tenho 3 metros. Né? Essas são as medidas aí do terreno. Então ele diz aí, ó, que os terrenos têm a mesma medida. Tá ok? Então essa é a primeira informação que ele me diz no problema. E ele quer saber aqui, ó, os lados dessa figura aqui, tá? Então aqui, ó, a gente tem um quadrilátero e aqui a gente também tem um quadrilátero, né? São 4 lados. Só que é um quadrilátero diferente, que a gente não costuma ver aí. Então vamos ver como a gente resolve aí. Primeira coisa, eu vou pegar essa figura aqui, ó. Vou desenhar ela aqui. Então, a gente tem essa figura aí. Lembrando que aqui, ó, a gente tem um triângulo retângulo. E aqui, ó, se a gente pegar, ele diz aqui também, ó, é um triângulo retângulo. Então, se a gente pegar esse vértice aqui, ó, vou pegar uma cor diferente aqui, galera. Se a gente pegar esse vértice e ligar até esse, a gente vai ter 2 triângulos. Concorda comigo?
Então aqui vale, vou pegar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, que eu vou pintar ele aqui de azul. Vai ser esse triângulo aqui, ó. Aqui vale 3 e aqui vale 21. E aqui esse triângulo, eu tenho 15 e 15, tá? Então reparem, a área total dessa figura vai ser a área desse triângulo mais a área desse triângulo aqui. Então vamos calcular essas áreas aí. Então a gente vai ter aqui, ó, primeiro triângulo, a área vai ser 15 vezes 15 dividido por 2. Olha aí, ó, triângulo retângulo, eu multiplico os catetos e divido por 2. Então, ó, 15 vezes 15 vai dar 225. Ok? Dividido por 2. E o meu outro triângulo lá vai ser 3 vezes 21 dividido por 2. Então a gente tem aí, ó, 3 vezes 21, 63, dividido por 2. Então essa figura total vai ser a soma desses dois triângulos, tanto esse quanto esse. Então a gente vai somar. Então a gente tem aqui, ó, área total. A gente tem que é 225 sobre 2 mais 63 sobre 2. Então, quando a gente tem uma soma de frações com denominadores iguais, a gente repete o denominador e soma os de cima. Repete o de baixo e soma os de cima. Então, aqui a gente vai ter 225 mais 63, a gente vai ter 288. 288 dividido por 2, a gente tem 144. Então, a gente tem a área dessa figura aqui, ó. Essa figura aqui, ela tem área igual a 144 metros quadrados, ok? Então, ele diz o que no problema? Que as duas figuras têm a mesma área. Então, se essa tem área 144, essa aqui também vai ter a área de 144. Só que ele quer saber o que? A medida dos lados. Agora complicou, né? Então, vamos lá. Complicou nada, olha como que é fácil. Então, ó, como que eu calculo a área do meu retângulo? Base vezes altura. Então, vai ficar x vezes x mais 7 igual a área. Quanto vai ser a área? 144. Tranquilo? Ficou meio em cima aqui, vamos lá. Então, a gente vai ter x vezes x mais 7 igual a 144. Aqui eu vou aplicar a distributiva, galera. Então, vai ficar x ao quadrado mais 7x igual a 144. Caramba, olha aí o que deu. Deu uma equação do segundo grau. Então, ó, você vai botar ela na forma geral. X ao quadrado mais 7x menos 144 igual a zero. Equação do segundo grau. O que a gente precisa? Do famoso Bhaskara, né? Então a gente, ó, pode calcular o Bhaskara direto, ou primeiro a gente calcula a discriminante, o delta, né? Então, ó, como o foco da nossa aula aqui são a área das figuras planas, então, ó, eu vou pegar uma colinha aqui, ó, dessa equação do segundo grau. Se resolvendo essa equação do segundo grau aqui, ó, você vai achar x1 e x2. O nosso x1 vai dar menos 16. E o nosso x2 vai dar 9. Então, olha aí, ó, um detalhe importante. A gente tem um número negativo e um positivo. A gente tem alguma medida de comprimento negativa? Não tem. Não existe uma pessoa medir menos 5 metros, menos 1 metro. Não existe. Medida é sempre uma coisa progressiva, é sempre uma coisa positiva. Então, ó, quando a gente encontra um número negativo relacionado a comprimento, a gente já descarta. Então, o x vai valer o quê?
9. Então, esse lado aqui, ó, que vale x, eu vou dizer que vale 9. E esse lado aqui é 9 mais 7. Então, esse lado aqui vai ser 16. Então, a opção correta aí da nossa questão vai ser a letra... Deixa eu pegar aqui. Vai ser a letra B de novo, né? B de bucéfalo aí, ó. Questão correta aí, letra B. Então, ó, de novo, o Enem, olha só, ele mistura os conteúdos, né? Você vai aprender as áreas da geometria, a gente está vendo a área das figuras planas, mas o Enem não quer só isso de você. Muitas coisas do Enem, ele relaciona os conteúdos. Por exemplo, área de figura plana é muito comum ele relacionar com o poder aquisitivo, né? Ele te dá uma medida lá para você calcular, ele diz que quer botar um piso, ele quer botar um piso em certo local, quer saber a área de um cercado, e ele relaciona a área da figura geométrica com um valor financeiro. Então, ó, o Enem tem muito desses casos. Outro caso que o Enem tem com frequência é relacionar a área das figuras planas com figuras espaciais. As figuras espaciais, os lados das figuras espaciais são figuras planas. Então você precisa calcular a área de uma figura plana para você chegar lá ao cálculo de uma figura espacial. O Enem também costuma cobrar bastante coisa relacionada a isso. Então, ó, poder financeiro, a área pura, né, a área das figuras geométricas pura, e a área das figuras geométricas planas relacionada com as áreas das figuras espaciais, ok? Então aí, vamos para mais uma questão, galera. Só que agora eu quero falar de outro conteúdo que a gente viu recentemente. Ó, vou apagar essa questão aí, ó, depois você volta o vídeo, dá um pause e pega. Então, olha aí. Eu vou falar um pouquinho do círculo. A área do círculo, tá? Então, ó, muita gente ainda confunde círculo com circunferência. A circunferência, ela não tem área, ela tem comprimento. Porque a circunferência é só essa parte rosa aqui, ó, o contorno. O círculo é tudo que está dentro desse contorno. É a área, né? Então, muita gente se confunde aí com círculo e com circunferência. Então, a área dessa circunferência aqui, ó, é tudo que está preenchido em volta do círculo, é a seguinte: a área é igual a πr ao quadrado, tá? E o comprimento da circunferência é 2πr. Eu dou um tapa nesse 2 aqui, ele cai para cá, para frente, né? Então, ó, o comprimento, você dá um tapa no 2 da área e ele cai para frente. Outra conceito importante aí é o setor circular. Setor circular é esse setor aqui, ó. Que eu faço. Olha aqui, ó. Muita gente calcula o setor circular. Por exemplo, o setor circular ele tem um ângulo aqui, né? Eu vou chamar esse ângulo de ângulo alfa, tá? Então, muita gente faz uma regrinha de 3, né? Onde 360 é o círculo completo, a gente chama 360 o círculo completo, e alfa, aí ó, o ângulo. Então você vai botar aqui ó, o comprimento e o lado, né? Você vai fazer uma regrinha de 3 aí para calcular esse lado da circunferência. Só que isso aí a gente perde muito tempo, né? Então a gente tem umas formulazinhas aí, ó, que vai facilitar o nosso entendimento. Então a área do setor circular, quando esse alfa estiver em graus, a gente vai utilizar a seguinte: π é igual a r ao quadrado vezes 360 dividido pelo
pelo ângulo, né? Aliás, vezes o ângulo dividido por 360. Então, isso aqui, ó, quando alfa estiver em graus. Ok? E a gente também tem a área quando alfa estiver irradiando. Quando o grau a gente ali, ó, estiver irradiando. Que seria o quê? Π r ao quadrado vezes alfa dividido por 2π. Então a gente tem aqui, ó, que o π vale 180 graus. E quando a gente tem 2π, a gente tem o quê? 360 graus. Então, a partir desses conceitos aí, a gente vai para uma questão aí que está no livro de vocês. Ok? Então, ó, vou pegar aqui. Quem está com o livro aí, ó, pega o livro. A gente vai fazer duas questões do livro de vocês agora. Então, ó, página 289. Olha aí, galera do Enem. Página 289. Vai lá rapidinho, dá tempo de abrir, ó. Questão 165. Questão 165. Vai lá, correu, pegou? Abriu? Vamos lá. A questão diz assim, ó. Um proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina. Olha aí, ó. Livro de vocês, ó, 289. Ela diz assim, ó. Um proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura apresenta a vista superior dessa piscina. Aí ele te dá essa figura aí, que é em formato por 3 setores circulares idênticos, com ângulo central igual a 60 graus. O raio deve ser um número natural. Então ele quer saber o valor do raio. Aí lá embaixo ele diz aí, ó, o parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular, com dimensões de 50, ó. Já tem uma piscina aí, ó, retangular, né? Com dimensões de 50 por 24. Aí ele continua falando, o proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina já existente. Considere 3 como aproximação de π. Então, meu π nessa questão vai ser igual a 3. O maior valor possível para o raio em metros deverá ser... Então, ele quer saber o maior valor possível do raio em metros. Então, vamos ver como é que funciona essa questão. Essa questão, ele me dá essa seguinte figura aqui, ó. Ele me dá um setor circular. A piscina vai ter essa forma aqui, né? Ele diz que os 3 setores circulares são de formas o quê? Idêntica. E aqui vale 60 graus. E ele quer saber o valor do raio. Então a área dessa piscina aqui, ó, eu vou calcular quanto vale a área de um setor circular e vou multiplicar por 3. Porque esses 3 setores aqui, ó, são idênticos. Não é isso que ele diz no problema? Então é isso que a gente vai fazer. Então, ó, vou precisar apagar isso aqui. Então, ó, já deu para pegar, né? A gente vai utilizar essa formulazinha aqui, ó. A medida está em graus ou em radiano? Está em graus, o meu ângulo está em graus. Então a gente vai utilizar essa formulazinha aqui. Tá ok? Então vamos ver como é que vai funcionar.
Então, ó, vou apagar aqui também para a gente ganhar espaço aqui no quadro. Então, a área vai ser π r ao quadrado vezes alfa dividido por 360. Então, ele diz aí, ó, que meu π vai valer o quê? 3. Então, a área vai ser 3 vezes r ao quadrado vezes alfa. Quanto vale o alfa? 60 dividido por 360. Então, galera, aqui a gente já consegue fazer algumas simplificações, né? Aqui, ó, cortou 0, cortou 0. 36 dividido para 6, a gente consegue simplificar. Vai dar 6. E aqui vai dar 1. Aqui, ó, 3 dá para simplificar com 6. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Tá aí tranquilo, né? Então, olha aí, ó. A gente vai ter que a área vai ser igual. Só que essa área vai ser, ó, r ao quadrado, 1 vezes r ao quadrado, r ao quadrado. 1 vezes r ao quadrado, r ao quadrado. Dividido para 2. Só que essa área aqui, ó, eu vou multiplicar por 3, porque são 3 áreas idênticas. Então, vai ficar a área dessa piscina, vai ficar 3 vezes r ao quadrado dividido por 2. Ok? Então, quando eu multiplico um número inteiro por uma fração, eu multiplico o numerador com o numerador, acrescento embaixo, denominador com denominador. Quando eu acrescento embaixo, vai ficar aqui, ó, 1 vezes 2, 2. 3 vezes r ao quadrado, r ao quadrado. Tranquilo, né? Então, a área da piscina vai ser essa. Só que ele quer o que, galera? Ele quer que essa área dessa piscina seja menor do que a piscina já existente. Então, ó, a piscina que já existe é essa aqui, ó, onde a base é 50 e a altura é 24. Então, a gente tem que a área vai ser 50 vezes 24. A área vai ficar quanto aqui? 50 vezes 24 vai ficar 400. Tá? Então, a área dessa piscina aqui, ó, vai ser 400. Então, o que a gente vai fazer agora? Então, a área dessa nova piscina tem que ser menor do que essa aqui. Então, a gente tem 3r ao quadrado dividido por 2, que é a área dessa piscina circular, e ela tem que ser menor do que 400. Ok? Tranquilo, né? Então, ó, o 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai ter 3r ao quadrado menor do que 400 vezes 2. Então, a gente tem 3r ao quadrado menor que 800. O 3, ele está aqui, ó, multiplicando, né? A gente pode, na verdade, a gente pode até simplificar esse 3 de cara. Olha aí, ó. Deixa eu consertar aqui que eu fiz alguma coisa. Vamos lá, vamos calcular essa área aqui de novo. Então, aqui a gente vai ter base vezes altura. A gente vai ter 24 vezes 50. A gente bota o zerinho de lado, 5 vezes 4, 20. Vai 2. 4 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Opa! Então, essa área aqui vai dar 1.200. Perdão, hein? Conserta aí, galera. Tá? Esse 2 aqui, ó, tá dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, a gente vai ter aqui, ó, 3r ao quadrado menor que 1.200
vezes 2. Então, a gente vai ter 3r ao quadrado menor do que 2.400. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 2.400 dividido por 3. Então, a gente vai ter que o raio ao quadrado vai ser menor do que, agora sim, 800. Aqui, ó, o 2 passa para lá como radical de mesmo índice. Então, eu tenho raiz quadrada de 800. Simplificando isso aí, a gente vai encontrar 20 raiz de 2. Só que aqui a gente chega no impasse, galera. Raiz de 2 é um número irracional, mas você precisa saber da aproximação dele para fazer o Enem. Tanto a raiz de 2 como a raiz de 3. Então você precisa saber que a raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Isso aí você precisa saber. E você também precisa saber que a raiz de 3 ela é aproximadamente 1,73. Então, são duas aproximações aí que você vai precisar saber para fazer o Enem. Então, a gente, sabendo aqui da aproximação, a gente vai multiplicar aqui, ó, o raio vai ser 20 vezes raiz de 2 é o quê? 1,41. Então, o raio vai ser aproximadamente 28,2. Só que ele quer saber o que, galera? Ele quer saber o número natural, né? Então, o número natural é um número sem vírgula. Então, eu vou descartar aqui, ó. Então, vai ser aproximadamente o quê? 28. Opção correta aí, de novo, letra B de bucéfalo. Tranquilo, galera? Então, olha aí, ó. Uma questão que envolve setor circular, envolve a área do retângulozinho aí. Ok? Então, a gente vai para mais uma questão para encerrar nossa aula aí. Ok? Então, ó, de novo, enquanto eu apago o quadro, vocês vão abrir na página 90 do livro de vocês. Página 90. Questão 153. Então, enquanto eu apago o quadro, você abre aí, ó, página 90, número 153. Ok? Ó, de novo, ó, depois você volta o vídeo lá, dá pause e vê a resolução com calma, galera. Então, na página 90, questão 153, deu tempo, né? Ela diz assim, ó. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e seu contorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos, ou seja, eles têm o mesmo centro, tá? Concêntrico, os dois círculos têm o mesmo centro. O passeio terá um piso revestido em ladrilhos. Olha aí que eu falei do Enem. Sem condições de calcular o raio, pois o chafariz está cheio, o engenheiro fez a seguinte medição. Estimou com uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos, A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta de AB igual a 16 metros. Dispondo apenas dessas medidas, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio.
em metros quadrados. A medida encontrada pelo engenheiro foi... Bananã. Então, olha aí, ó. A gente tem uma praça e a gente tem um chafariz no meio dessa praça, né? Isso aí que ele diz no nosso problema. E essa aqui é a área do passeio. A área do passeio, né? Então, ó, ele pegou uma reta tangente ali, ó. O engenheiro pegou uma trena e traçou uma reta tangente. Essa reta tangente tem 16 metros, ok? E ele quer saber o quê? A medida encontrada, dispondo dessas medidas, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio. Ele quer saber a medida da área do passeio. Então, reparem aqui, a gente tem dois setores circulares, tá? Então, ó, a área do passeio vai ser a área da minha circunferência maior, né? Que eu vou chamar aqui, ó, de π Rzão ao quadrado. Vou dizer que o raio da circunferência maior é Rzão. Menos a área da minha circunferência menor, que eu vou chamar de π Rzinho ao quadrado. Então, eu vou dizer que o raio da minha circunferência menor vai ser Rzinho, tá ok? Então, aqui, ó, se eu traçar um raio aqui, ó, repare, a gente forma aqui, ó, um triângulo retângulo, ok? Então, ó, triângulo retângulo, essa medida aqui vai ser o quê? 8, porque o raio, olha aqui, ó, não é no centro da circunferência, então ele vai dividir essa reta aqui, ó, no meio. Então, se esse lado vai valer 8, esse lado aqui também vai valer 8. Então, a gente vai ter um triângulo com as seguintes medidas. Aqui vai ser Rzão, aqui vai ser Rzinho, e aqui a gente vai ter 8. E aqui um ângulo reto, né? Então, qual a fórmula que a gente pode utilizar aqui? Triângulo retângulo lembra logo de quê? Pitágoras. Então, a gente tem aqui hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Olha aqui, ó. Então, a gente tem que Rzão ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64, mais Rzinho. Então, eu posso dizer que Rzão ao quadrado, vou jogar o Rzinho para o outro lado, menos Rzinho ao quadrado, vai ser igual a 64. Até aí tranquilo, né? Então, olha aqui, ó, vou voltar à minha fórmula inicial aqui, ó, a área do passeio. O que tem em comum desses dois membros aqui? O π. Então, ó, eu vou colocar o π em evidência. Vou colocar o π em evidência. O que vai sobrar? Rzão ao quadrado menos Rzinho. Então, a área do passeio vai ser π vezes Rzão menos Rzinho. Opa! Foi o que eu achei aqui quando eu relacionei Pitágoras. Quanto que é Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado? 64. Então, aqui eu vou ter π vezes 64. A área do passeio igual a 64π. Então, a opção correta aí, galera, letra D. Então, ó, esse D ficou meio... Olha aí, ó, letra D, tá bom? Então, galera, com essa última questão a gente fecha a nossa aula de hoje. Obrigado aí por vocês estarem acompanhando aí nossas aulas online, tá? Então, ó, fiquem com Deus, se cuidem e bons estudos!